a 11. Nós vamos falar bastante durante esse período que virá pela frente, se Deus permitir, sobre esse assunto da pregação da palavra de Deus, da eficácia da pregação da palavra de Deus. Inclusive, quero aproveitar para te chamar a atenção para ver o boletim da igreja. Na última página, no canto esquerdo, sai sempre o tema da mensagem da manhã e o tema da mensagem da noite, assim como a indicação dos textos. E o tema da nossa série de pregações. Então, nós estamos iniciando nesse primeiro domingo de agosto, o tema, a expansão da pregação da palavra de Deus e a cultura social, né? Então, vamos aqui sempre trabalhar dentro dessa direção. Hoje eu quero falar sobre as posses da igreja, os bens maiores que a igreja possui, tá? Atos 1, 6 a 11. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será que este tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que foi visto, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Meus queridos, será que ainda hoje nós nos preocupamos com o cumprimento da comissão de Jesus Cristo em anunciar o Evangelho ao mundo, ao nosso redor? Será que você está preocupado com o seu comissionamento feito por Jesus? Pois é, você foi comissionado por Jesus. Nesse contexto de Cristo sendo assunto aos céus, ele disse aos seus discípulos: Ide por todo mundo e pregai esse evangelho a toda criatura. Esse ide de Jesus Cristo a todo mundo tem muitas aplicações, mas eu quero destacar aqui apenas 3 nessa breve palavra introdutória. A primeira delas, Jesus não comissionou apenas os 12. O comissionamento, a palavra de Cristo aqui nesse sentido, abrange todos os cristãos, desde então até o fim. Então esse ide de Cristo, ele está direcionado a mim como pastor, a você presbítero, a você diácono, a você crente, a você irmã crente. Você precisa cumprir esse dever, pois é ordenança de Cristo, é o mandamento de Cristo, nas palavras de Martim Lutero. Isso é um mandamento. Mas não está lá nos 10 mandamentos. 10 mandamentos é uma coisa, mandamentos de Deus são muito mais amplos do que os 10 mandamentos. Martim Lutero tem essa interpretação muito importante e significativa para interpretarmos bem esse sentido. A segunda ênfase aqui que eu quero dar nessa introdução, nesse ide de Cristo, é quando ele se refere a ir para todo o mundo. E aqui ele cita um contexto geográfico: Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então existe esse ide que envolve o aspecto geográfico. Sai da tua terra, Abraão, sai da tua parentela, vai-te para o lugar que eu te mostrarei, e lá seja uma bênção. Esse ide divino
que também está aqui com Abraão, ele está aqui agora com os discípulos, ele está aqui agora com a igreja. Então nós podemos ser comissionados, você pode ter a consciência missionária de ter que sair daqui de São Paulo, do conforto da sua família, você, seu marido, você, sua esposa, você, seu pai, sua mãe, você sozinho, e ir pregar o Evangelho de Cristo. Deus mostra, Deus desperta, Deus abre a mente, Deus abre o coração e Deus abre portas. Deus capacita, Deus dá recursos, Deus dá discernimento. Mas esse ide de Cristo, além do aspecto geográfico, ele também é local. Todo mundo, onde você estiver, por onde você estiver passando, em qualquer lugar que você estiver. Hoje nós não somos muito caseiros. Hoje, por exemplo, o presbítero Roberto atravessa a cidade para trabalhar. Acho que ainda atravessa, né, Roberto? Atravessa a cidade para trabalhar. Tem irmãos, a nossa irmã Carmen, ela trabalha, é diretora de um hospital lá, numa outra cidade, Francisco Morato, e mora aqui. Né? O irmão aqui, que é motorista, carrega a gente para tudo que é lado, anda a cidade de São Paulo inteira, Guarulhos e outros lugares. Quer dizer, onde você for, o mundo, o local, onde você está, prega o Evangelho, testemunhe de alguma maneira. Então você percebe que não tem como você, não tem como eu dizer, eu não sou enviado. Não tem como. E esta é a questão importante a nos lembrarmos. Hoje, como igreja, como isso nos implica? Por isso essa pergunta, será que nós ainda hoje nos preocupamos com o cumprimento desta missão? Desse comissionamento de Jesus Cristo, de anunciar o Evangelho ao mundo, ao nosso redor? A igreja primitiva, meus queridos, só para pensarmos um pouco nisto, a igreja primitiva, nesses dias, aqui do texto de Atos, ela não possuía edifícios, não tinha grandes orçamentos, e era constituída primariamente por pessoas comuns, que não possuíam pessoas influentes para protegê-las, para sustentá-las, que não possuíam cargos na sociedade que pudesse dar-lhes um status. Pelo contrário, eram pessoas com muitas limitações materiais, sem influências políticas. Eram pessoas que viviam a vida simples e pobre na época deles. Mesmo assim, aqueles primeiros cristãos cumpriram a comissão de Jesus Cristo e foram bem-sucedidas em levar o Evangelho ao seu mundo. Não existia uma missão que os sustentassem. Eles simplesmente saíram e foram pregar o Evangelho de Cristo. E deram conta do recado. E deram conta do recado de uma maneira indizível até. Como entender isso? Como eles conseguiram isso? Hoje nós ouvimos um clamor por missões. A nossa estrutura social ela é exigente, ela tem uma série de aparatos que naquela época não tinha. Hoje é impossível fazer qualquer coisa sem dinheiro. E hoje nós temos aí um apelo por levantamento de recursos, nós temos um apelo por preparação teológica, intelectual e preparação para o missionário, ou para alguém dizer, eu sou missionário, eu sou um ministro, eu sou um pastor, eu sou um pregador. Naquela época não tinha nada. Mas eles cumpriram a missão. Meus irmãos amados, hoje nós temos meios de transporte, recursos, comunicação que assombraria Pedro e Paulo. No entanto, estamos ficando para trás com baixíssimo comprometimento e quase que nula ação missionária e evangelística. E, de fato, o crescimento da igreja hoje, ele não ocorre por pessoas que se converteram, porque foram evangelizadas.
É raro encontrarmos um novo membro da igreja que diz assim: olha, foi aquele irmão ali, cita o nome do irmão ou cita o nome da irmã que me evangelizou, que me deu um folheto, que esteve comigo, que orou comigo, que esclareceu, que me explicou, e eu vim para a igreja. Eu agradeço publicamente ao fulano que foi um instrumento na minha vida. Hoje o crescimento da igreja, ele de fato ocorre principalmente por pessoas que se transferem de uma igreja para outra, em busca de novos ares, e nem sempre trazem consigo suas vidas consagradas. Algumas vezes fazem isto e levam consigo, e vão consigo, uma vida problemática. Até que se desagradam e vão de novo, e procuram novos ares. Então nós temos um trânsito entre igrejas hoje, muito intenso. Eu não te critico porque você veio para cá. Eu entendo cada um que saiu de uma igreja e veio para a nossa igreja, porque nós conversamos sobre isto. Mas nós precisamos atentar para o fato de que o real crescimento da igreja, ele precisa acontecer com novas conversões. Por isso, o que essa realidade tem a dizer para todos nós, hoje que estamos aqui? Nós estamos envolvidos ou não estamos envolvidos? Nós estamos atendendo o comissionamento de Cristo ou não estamos entendendo? Por isso, o tema da minha mensagem que eu citei é o que a igreja bíblica do Novo Testamento possuía, que os movia, o que a movia, o que nós temos hoje que nos move. Qual é a posse da igreja hoje que capacita o irmão, que nos capacita como instituição para sermos cumpridores do comissionamento de Cristo? Qual é a posse da igreja hoje? Talvez seja um grande erro pensarmos que a obra missionária ela depende do poderio financeiro e econômico. Talvez nós estejamos errados em ficar pensando assim, colocando isso como prioridade absoluta. Olha, eu não sou um pregador porque eu não tenho recursos. Eu não sou um missionário porque eu não tenho dinheiro. Talvez nós estejamos pensando o projeto comissionado por Cristo, esse comissionamento de Cristo, de maneira muito equivocada. E eu quero sugerir, e a minha proposta é esta, é pensarmos nesse assunto a partir do nosso coração, com o que temos e com o que somos. As nossas posses hoje. Qual é a nossa posse? E eu não quero falar de questões materiais, nem de projetos. Eu quero falar de consagração de vida. Quero falar de algo espiritual. E são 3 ou 4 questões que eu quero aqui destacar. Primeiro, eles eram obedientes a testemunhar através do modo como viviam. Meus irmãos, Jesus Cristo ordenou a todos os crentes serem testemunhas através do modo como vivem e do modo como falam. Essas 2 questões precisam fazer parte da nossa vida. Ser testemunha significa ser pessoa que conta ao outro o que sabe sobre Jesus, o que ele fez em sua vida. Atos capítulo 4, versículo 20 nos deixa isso muito claro. Testemunha é aquele que conta, aquele que fala a verdade sobre o que aconteceu, sobre o que ele conhece de Jesus Cristo. Por isso, as testemunhas levam a efeito essa tarefa quando compartilham amorosamente, isso é, com e por amor, a nova de salvação. Você quer entender por que o apóstolo Paulo, no capítulo 13 da primeira epístola aos Coríntios, fala do amor? E quando nós lemos aquele texto, nós vamos entender que Paulo não está teorizando sobre o amor. Ele não está escrevendo um romance, como Renato Russo fez e cantou maravilhosamente a canção baseada nesse texto. Paulo está falando fundamentalmente do amor que move os corações para pregarem o Evangelho. E então você vai entender porque o texto fala, ainda que eu fale a língua dos anjos, ainda que eu pregue, ainda que eu faça, ainda que eu seja um grande realizador de obras, se não tiver amor, nada serei. A minha pregação é nula se não tiver amor. Se eu não estiver movido por amor para ser testemunha de Cristo, para pregar o Evangelho de Cristo, nada faz sentido.
E onde é que esse amor é construído? Quando humildemente uma pessoa se coloca diante de Deus em obediência. Eis-me aqui, como disse Isaías e o próprio Jeremias e Ezequiel. Eis-me aqui, envia-me a mim. Eles foram obedientes. Não tinham dólares, não tinham euros, não tinham reais, não tinham aviões, não tinham estruturas gigantescas, não tinham palcos, mas eles eram pessoas que com o que tinham e com o que eram, aceitaram o desafio de fazer a obra do Senhor. Gente, eu conheci muitas pessoas assim. Pessoas que aprenderam a ler lendo a Bíblia, Nilceia. Não fizeram curso nenhum. Não conseguiram terminar aquilo que antigamente chamava-se curso primário. Aprenderam a ler na Bíblia, mas que eram humildes a ponto de dizer ao Senhor e consagrarem ao Senhor algum dia da semana para evangelizar. Irmãos, nós hoje vivemos uma realidade que nós, primeiramente, olhamos para as pessoas e criamos antipatia. Eu não sei por quê. Se pensarmos um pouco, vamos descobrir. Mas hoje acredito que o irmão aqui que dirige para várias pessoas, muitas vezes não consegue conversar com quem está no carro. As pessoas entram mudas e saem caladas. Ainda mais agora porque pagam, né? Pagam antecipadamente ou pagam pelo meio virtual, né? Não precisa nem dizer para onde vai, porque já está lá no aplicativo. Entra, sai, onde parou, pronto. Nós estamos sendo movidos por antipatias. Olhamos para as pessoas com um pé atrás. Na verdade, queridos irmãos, as pessoas gostam de conversar. Se tivermos um pouquinho de paciência e se criarmos vínculos, facilmente fazemos a obra do Senhor através da amizade. Facilmente. Quem mora aqui no Belém sabe que o bairro do Belém é pequeno. Então, a gente se encontra no supermercado, a gente se encontra na feira, a gente se encontra no posto de gasolina, né, Vicente? A gente se encontra na calçada da rua onde nós moramos, a gente se encontra na padaria, na farmácia, as mesmas pessoas. Eu não consigo dar 10 passos aqui no bairro do Belém sem alguém me chamar, desde criança até gente mais velha. É o barbeiro, é o da farmácia, é o da padaria. As pessoas estão precisando conversar. Então, quero que deixar esta lembrança. Se disponha a fazer amigos, para você ser obediente ao cumprimento da missão de pregar o Evangelho. Fale de Jesus para alguém. Há um livro muito importante, Amizade, a chave para a evangelização. Alguém que conhece esse livro? Devia conhecer. Amizade, a chave para a evangelização. O autor daquele livro, ele parte do exemplo de Cristo junto ao poço de Jacó, quando Jesus Cristo se aproxima e pede água, e depois ele dá a água da vida. E depois ele vai para a casa da família daquela mulher, e ali ele passa dias, ele cria uma amizade primeiro com aquelas pessoas. E ele passa dias fazendo o que com elas, na casa delas? Pregando o Evangelho. Irmãos, aquelas pessoas deram conta do recado naqueles dias, porque eles tiveram a humildade de aceitarem o cumprimento da missão, do jeito que eles eram, com o que eles tinham. Essa é a primeira posse da igreja. Nós devíamos valorizar esta posse e entendermos que como igreja nós podemos fazer muito mais do que temos feito. Você pode. Lembre-se disto. Você pode. Você não precisa da autorização lá da direção da escola para evangelizar. Você pode evangelizar na rua, na calçada, na praça, no parque. Basta puxar o assunto. Basta conversar. E sempre tem alguém sofrendo, precisando de uma palavra de consolo. E Jesus consola, o Espírito Santo consola.
E numa hora dessas, você pode ser uma bênção na vida das pessoas. A segunda ênfase que eu quero dar nesse sentido, sobre o que a igreja possui, que deve movê-la para fazer a obra do Senhor, a exemplo daqueles, é que eles eram sinceramente dependentes do poder divino para se manterem fiéis. Eles eram sinceramente dependentes do poder divino. Pastor, eu não prego na igreja porque o senhor não deixa. Ora, se eu estou aqui já pregando, talvez você não precise pregar como eu prego. Pode pregar eventualmente, mas você não precisa de minha autorização para pregar na rua, onde você estiver. Basta você estar conectado com Deus para isto. Ah, mas eu não fiz seminário, eu não fiz teologia, eu não tenho nenhum curso preparatório para a missão. Talvez o seu grande problema seja não conhecer a Bíblia. E o seu erro seja não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Mas se você conhece as Escrituras e tem consciência do poder de Deus, esta é a sua segunda posse, esse é o seu segundo poder, esse é o seu segundo meio para poder te habilitar a ser uma bênção nas mãos de Deus. Não podemos testemunhar somente pela nossa escolha, não podemos pregar somente pela nossa coragem e pela nossa força de vontade, irmãos. Nós precisamos do poder divino para isso. Nós precisamos nos mover sabendo que Deus age através de nós. Em Lucas capítulo 24, 46 a 49, Jesus ordenou que os seus discípulos permanecessem em Jerusalém até serem fortalecidos pelo Espírito Santo, porque somente assim eles estariam equipados para transmitir o Evangelho. E é interessante notar que naquele tempo em que eles ficaram trancados no cenáculo, eles estavam com medo, eles estavam com receio, eles estavam frustrados porque Cristo morreu, eles estavam ali desguarnecidos, embora tivessem feito o melhor curso de teologia de todos os tempos. 3 anos com o professor Jesus. Mas eles, embora fossem habilidosos, fossem treinados, fossem orientados, eles ainda não tinham recebido o poder do Espírito Santo de Deus. Pentecostes ainda não havia acontecido. E quando aconteceu, aqueles homens, aquelas mulheres, aquelas pessoas que ali estavam, eles se moveram, porque eles ficaram prontos a partir daquele momento. E eles então pregaram, e Deus agiu através das suas vidas. Não houve obstáculo que não fosse superado. Até o idioma. Eles começaram a pregar da maneira que eles sabiam falar, sabiam pensar, mas as pessoas os ouviam na linguagem que elas entendiam. Ah, eu não sei inglês, então não posso ir para a Austrália, não posso ir para a África, não posso ir para os Estados Unidos, não posso. Não precisa. Só se você realmente tiver um chamado para isso, aí você precisa. Mas você pode falar o idioma do amor, o idioma da graça, o idioma da salvação, da misericórdia de Deus, de diversas maneiras. Às vezes você pode falar através do silêncio. A presença para estar dando suporte a alguém que está sofrendo. Alguém que confia em você. E ao final daquele tempo você fala, posso fazer uma oração por você? Ao final daquele silêncio, o que eu posso fazer para te ajudar? É a pergunta que todo mundo tem medo, né? Vai que pede dinheiro. Está endividado até o pescoço e fala, estou precisando aí de 500, eu não tenho nem 50. Então as pessoas têm medo. O que eu posso fazer para te ajudar? Tem medo de perguntar. Vai que pede para atravessar a cidade, né, Roberto? Me levar lá, enfrentar o trânsito das 6 da manhã, 7 da manhã ou das 5 da tarde. Então,
Talvez você tenha até sabedoria para dizer, olha, não tenho dinheiro, não tenho carro, não tenho como resolver seu problema material, mas o que eu tenho eu te dou. A exemplo do que Pedro fez. Eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te em nome de Cristo. A mensagem da graça, a mensagem da salvação, você pode dar, você pode fazer se você estiver movido pelo Espírito Santo de Deus. Se você estiver realmente preparado. Eu quero aqui sugerir a você fazer depois em casa, tarefa cristã durante a semana. Ler Evangelho de João, capítulos 13 a 16. Por que eu quero desafiá-lo a fazer isto? João, ao escrever esses capítulos, mostra em seu discurso no cenáculo que Jesus ensinou aos discípulos sobre o ministério a ser exercitado. E essas palavras podem ser assim definidas: através do mover do Espírito Santo, vocês conhecerão a vontade de Deus para suas vidas, e Ele moverá através de vocês, e vocês ensinarão a palavra de Deus. Vocês servirão ao Senhor, vocês serão usados por Deus, mas há uma coisa eu peço a vocês: sejam fiéis. Apenas isto. Sejam fiéis, e eu agirei através de vocês. É isso que diz João capítulos 13, 14, 15 e 16. Leia depois em casa. E você vai descobrir, por exemplo, que Jesus fala acerca de fazer a vontade de Deus. O comissionamento de Cristo é vontade de Deus. Ser um instrumento nas mãos dele é a vontade de Deus. João registra que nesse discurso de Cristo, ele fala a respeito do que eles deveriam falar. Não se preocupem com o que deve falar, apenas fale a palavra de Deus. Pregue, ensine e faça a obra de Deus. Não se preocupe, o Senhor te capacitará, o Senhor moverá os seus lábios, o Senhor moverá o seu coração, se você estiver em fidelidade e conhecer as Escrituras. Jesus Cristo fala a respeito do que o Espírito Santo daria poder para eles vencerem todas as circunstâncias difíceis, pregar, ensinar e fazer a obra de Deus. O Espírito Santo lhes daria poder para isto, como dá hoje. E tem uma coisa aqui muito importante. Esses capítulos falam também que o Espírito Santo cuidaria de convencer e converter os corações. Que alívio, né? A Nilza deve se lembrar da nossa conversa com o pai dela, né? Não tente me convencer, porque eu não vou para a igreja. Eu não vou me converter. Aí um amigo nosso que estava conversando com ele disse assim: ô, seu Chico, eu não vou te convencer de nada, é o Espírito Santo. É Ele que vai te convencer, não sou eu. Eu só estou aqui batendo papo com o senhor sobre um assunto sério. É isso. É o Espírito Santo que vai converter, apenas vai usar você e as suas palavras e as suas atitudes. E finaliza esses capítulos dizendo, no discurso de Cristo, dizendo isso, que isso seria meio de o nome do Senhor ser glorificado. Isso glorificaria a Deus. Meus irmãos, pregar o Evangelho, claro, faz a igreja crescer, salva vidas, conforme nós lemos, mas pregar o Evangelho e alcançar vidas glorifica o nome de Deus. Ah, mas eu já louvei lá, levantei a mão, cantei, bati palma, fiz coisas bonitas e gostosas na hora do cântico. A música estava linda, viu? A música está maravilhosa. Hoje eu me emocionei. Glorifiquei e louvei ao Senhor. Amém. Mas a maior forma de glorificar a Deus é cumprindo a obra do comissionamento de Cristo com a evangelização. Você quer realmente glorificar o nome de Deus? Leva alguém a Cristo. É tão grande isto que a palavra de Deus nos diz, de uma forma metafórica, que deu o professor de escola dominical aqui, o Eliezer Júnior.
haverá festa no céu por um pecador que se arrepende. Quando fazemos a obra do Senhor. Meus irmãos, o mover, o poder de Deus em nossa vida é o que leva a cabo o nosso comissionamento. Não sei falar direito, não sei ler direito, mas você conhece a Bíblia? Consagre-se, o Senhor o habilitará e o capacitará para isso. Não tenha vergonha, não tenha medo, não tenha receio. Mova-se pelo poder de Deus. Eu vou dar um testemunho pessoal. A Nilza me conhece desde mais tempo do que todos vocês aqui. Ninguém me conhece tanto quanto a Nilza me conhece. Não digo para vocês que eu sou um sem vergonha, mas eu era extremamente tímido e extremamente nada. E estou eu aqui pregando para vocês hoje. E às vezes até gasto tempo demais. Não fico preocupado em terminar logo. Deus prepara, Deus unge, Deus dá graça, Deus dá destreza, Deus dá força, Deus dá ousadia, Deus dá unção, Deus dá palavra nos lábios, Deus alimenta a nossa mente, Deus nos usa na pobreza que temos e somos, na fragilidade que nós possuímos. E Deus faz forte aquele que é fraco, Deus faz grande aquele que é nada, e muitas vezes envergonha aquele que diz ser grande e poderoso, e tal, e tal, e tal. Nunca me esqueço, há muitos anos atrás, aqui nessa igreja, eu presenciei uma cena que me impressionou profundamente. Nós recebemos aqui um doutor, pós-doutor em teologia, convidado pelo presidente do presbitério, para dirigir um culto da reforma aqui na igreja do Brás, por ser a igreja mais antiga, a igreja mãe das igrejas do presbitério. E o doutor fulano de tal, numa empáfia, sabe, que eu abri o gabinete pastoral para recebê-lo como a comissão executiva do presbitério, e ali eu querendo dar a ser, né, quem me conhece sabe da minha simplicidade de abrir o gabinete, vamos sentar, vamos ter uma prosa, vamos ali tomar um café, não é à toa que eu tenho a máquina de café lá, e um chocolate, um bate-papo. Ele virava as costas para mim, só olhava para o presidente do presbitério e ali aquela coisa assim, sabe aquela... E eu falei, puxa, que deselegante esse irmão. Aí começamos o culto, coral cantando, tinha coral de fora também aqui, a igreja estava lotada de gente, veio gente não sei de onde para ouvir, tinha corredor cheio lá, aquele negócio assim. E quando o presidente do presbitério passou a palavra para o doutor fulano de tal, que foi anunciado como tal, ele começou a engatinhar no púlpito. Alguém estava aqui nesse dia, se lembra dessa cena? Ele começou a engatinhar no púlpito. Andava para lá, para cá, estávamos em 3 pessoas lá, eu, o presidente e ele. E ele engatinhava pelo púlpito assim, e nós ficamos olhando. O que vai dar isso? O que está acontecendo com o irmão? Eu logo pensei, a coluna dele travou, né? Coitado. E ele ali engatinhando naquela situação constrangedora, até que, dali a pouco, ele se levantou, quase que chorando, numa condição assim, humilde, dizendo, irmãos, eu vou dizer uma coisa, confessar uma coisa para vocês. Deus quebrou as minhas pernas hoje. Talvez você não tenha visto, mas ali no púlpito tem um versículo bíblico que diz assim, importa que ele cresça e que eu diminua. Você pode subir lá depois, se você ainda não viu, suba lá para você ver. E ele, quando leu aquele versículo, ele ficou encafifado. E, de alguma forma, a lente de contato dos olhos dele caiu. E ele não conseguia enxergar nada. E ele estava apalpando, procurando a lente, e ninguém sabia. E ele diz assim, Deus
quebrou meu coração. E ali ele pediu desculpa para a gente, pediu desculpa pelo orgulho, pela arrogância dele, e falou assim: eu ia pregar uma mensagem que eu não vou pregar, eu vou pregar uma mensagem. E esse irmão pregou e foi uma bênção, e depois do culto ele veio conversar, me abraçou, emocionado, pedindo desculpas pela maneira grosseira dele aqui com a gente, e aquela situação e tal, e segundo eu soube, ele se tornou uma pessoa diferente dali para frente. Irmãos, não é o doutor, não é o título de doutor, não é o recurso, não é o dinheiro, mas é a humildade de se dispor na mão de Deus para que Deus haja através da vida da gente. É isto. E Deus pode usar homens, mulheres, adultos, jovens, crianças, velhos. Deus pode usar, o poder de Deus não é limitado. Não é. Não sei se vocês estão sabendo e se lembram disso, porque eu já tinha anunciado antes de sair de férias, há um grupo de irmãs da nossa igreja que está se preparando e começa agora, já imediatamente, um trabalho missionário evangelístico de capelania, lá no hospital onde a Carmen, nossa irmã, é diretora. Terça-feira agora. Vão usar um jalequinho com o nome bordado direitinho e vão lá orar com as pessoas, evangelizar pessoas, deixar uma porção da Bíblia, ser uma bênção. Irmãs que estão envolvidas com esse ministério, creiam no poder de Deus. Sejam sinceras, fiéis, e Deus as usará. E vocês vão glorificar o nome do Senhor. Mas não só para ir lá para o hospital, você pode fazer isso na sua família, na sua escola, onde você estiver. Apenas mova-se, e o poder de Deus se moverá em você. Davi disse: se o Espírito de Deus se mover em mim. O Espírito de Deus moveu Davi, e ele enfrentou o gigante e venceu o gigante. Por último, querido, e aqui eu quero falar um pouquinho mais sobre essa questão do mover do Espírito Santo de Deus, do poder de Deus. Eles criam que Jesus Cristo tinham as suas vidas marcadas pela habitação do Espírito Santo de Deus. Depois do Pentecostes, eles tiveram consciência disto. Eles sabiam que o Espírito Santo habitava neles. Você sabe disso? Segundo o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 9, o crente precisa possuir consciência e consagração suficiente para saber acerca da grande verdade e a mobilidade pessoal que move o coração missionário e evangelístico. Por isso, ele precisa ter a noção de que ele é morada do Espírito Santo. Você, meu irmão, precisa ter esta noção. Você precisa ter essa consciência. Você foi comprado pelo sangue de Cristo, você foi salvo. Você tem sido desafiado a ser consagrado, mas não é somente isso para você viver na sua tranquilidade. Você foi levado a efeito dessas transformações, para você ser usado por Deus. Por termos crido em Jesus Cristo e recebido a salvação, temos o Espírito Santo habitando em nós, e por isso nós precisamos, por dever cristão, nos entregar ao ministério sagrado. Nós precisamos, por dever cristão, nos entregar ao ministério sagrado. Não importa o tamanho do que você vai fazer, o que importa é que você faça. Na carta de Paulo aos Efésios, o apóstolo trata de maneira específica da obra do Espírito Santo. O Espírito Santo é o aplicador da obra da redenção, aquele que reveste a igreja de poder para testemunhar o evangelho ao mundo. Eu quero aqui citar 5 abordagens. Eu sei que eu estou tomando muito tempo e talvez você esteja aí com dificuldade até para me ouvir, mas eu quero te pedir, tenha um pouquinho mais de paciência e esforce-se um pouquinho mais.
Lá em Efésios, capítulo 1, versículo 13. Em primeiro lugar, o Espírito Santo é o nosso selo. O selo do Espírito Santo ensina-nos 3 verdades. O selo fala de propriedade. Somos propriedade exclusiva de Deus. Ele nos criou e nos comprou. Somos duplamente de Deus. Pelo selo fala também de legitimidade. Somos propriedade legítima de Deus. E o selo também fala de inviolabilidade. Temos o lacre do Espírito Santo em nossas vidas. Infelizmente, tem gente profanando o selo do Espírito Santo em sua vida. O tempo atual faz esse clamor, e tem muita gente cedendo a profanar o selo do Espírito Santo. Em segundo lugar, nós temos o penhor do Espírito Santo. O penhor aponta para 2 verdades importantes. Na linguagem legal, o penhor é algo tomado como garantia de um pagamento, com a promessa de que o pagamento final será efetuado. Antigamente tinha muito penhor, as pessoas tinham o hábito de penhorar joias. Precisavam de um dinheiro, pegava todas as joias de família, levava lá na Caixa Econômica Federal, depositavam lá, ou eles faziam uma avaliação e davam o valor correspondente àquilo e marcavam uma data. Você tem que trazer o dinheiro aqui e devolver, e eu devolvo as suas joias. Não sei se ainda tem isso. Tem isso? Ainda tem? Ainda faz. Nós temos o penhor, nós temos aqui o penhor do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E há vidas, irmãos, que estão nas nossas mãos para serem resgatadas. Nós temos a honra de sermos assegurados pelo Espírito Santo para fazer algo. E isso que fizermos fará bem para as pessoas, transformará pessoas. Meu irmão, você tem o penhor do Espírito. Você está penhorado nas mãos de Deus para o dia do resgate, quando Cristo voltar. Há muita gente precisando disso. Em terceiro lugar, nós temos o revestimento de poder, conforme eu acabei de falar agora há pouco, Efésios 3, 16, 17. O Espírito nos reveste de poder para que Cristo habite em nosso coração. O poder do Espírito é evidenciado quando Cristo assume o comando da nossa vida. E a evidência do poder do Espírito Santo em nós é o senhorio de Cristo em nós. Quem manda em mim é o Senhor. E o Senhor diz e eu obedeço. O Espírito Santo, ele nos dá esse revestimento. Ele nos reveste desta graça de termos Cristo como Senhor de nossas vidas. Sabe, irmãos, o que às vezes eu fraquejo, porque eu sou de carne e osso e até porque eu não sou perfeito. Mas eu entendo que o Senhor do meu pastorado é Jesus. Pastor, o senhor não se cansa de ser pastor da Igreja do Brás? Já vai para 30 anos. Até agora eu tive a consciência do Senhor Jesus na minha vida para estar aqui com vocês. O que o Senhor quer fazer através de mim aqui, eu ainda não sei. Eu só sei que eu tenho pregado a palavra de Deus para vocês durante quase 30 anos. Essa é a consciência que eu tenho. E não seria correto se eu pensasse diferente. Eu quero ser pastor aqui porque eu ganho bem. Não, não é verdade. Eu quero ser pastor aqui porque é o status ser pastor da Igreja do Brasil. Não, não é verdade. Eu quero ser pastor aqui porque eu mando na igreja. Não, não é verdade, não mando nada. Eu quero ser pastor aqui porque os presbíteros são meus amigos. Não, não é verdade. Tem presbítero aqui que não gosta de mim, como pessoa. E é verdade. E está correto. Eu também posso não gostar de um ou de outro. Isso é humano. Mas o poder do Espírito Santo recobre, supera essas nossas fraquezas e nos une no mesmo propósito.
Não é a simpatia ou antipatia que vale. O que vale é o senhorio de Jesus. O revestimento do poder em nossas vidas. Em quarto lugar, nós não podemos, de forma alguma, rejeitar e negar o Espírito Santo em nossas vidas. O Espírito Santo, ele veio para habitar em nós, estar conosco em todo o tempo. E nós precisamos ter a honestidade de nos dispormos e de caminhar em harmonia com o Espírito Santo em nossas vidas. Quando aquele negócio de não gostar ou de gostar, aquele negócio de antipatia ou empatia ou simpatia só, aquele negócio de emoção ou para alegria ou para não alegria, não importa. Não importa. Nós temos exemplo de Paulo e João Marcos, por exemplo. Paulo não gostava de João Marcos. João Marcos era preguiçoso, indolente, chato. Paulo era agitado, queria as coisas acontecendo. João Marcos era devagar, aquele negócio. E, não quero que ele vá comigo, deixa ele para trás. E se indispôs com João Marcos com palavras duras. Mas depois Paulo se arrependeu, pediu desculpas. Eu errei. Ele seria útil para mim como ele é, na fraqueza dele. Por isso, queridos irmãos, quando nós rejeitamos o Espírito Santo, eu acho que Paulo aqui rejeitou o Espírito Santo de Deus. Tem gente que usa a expressão entristecer o Espírito Santo de Deus. Eu prefiro essa, rejeitar o Espírito Santo. Aqui Paulo rejeitou o Espírito Santo de Deus e perdeu João Marcos para auxiliá-lo no ministério. Nós não podemos rejeitar, queridos. Nós precisamos valorizar essa posse que nós temos em nossas vidas. E quinto e último lugar, no ministério do Espírito Santo nós temos a plenitude do Espírito Santo. Efésios 5, 18 a 21. No texto em tela há duas ordens contrastantes, uma negativa e outra positiva. Eu quero citar aqui que eu estou citando o reverendo Hernandes Dias Lopes quando ele fala sobre essa questão aqui da plenitude do Espírito Santo. A negativa proíbe o crente de embriagar-se com vinho. A positiva ordena-o a ser cheio do Espírito. Uma pessoa embriagada está governada pelo vinho, assim como uma pessoa cheia do Espírito está governada pelo Espírito Santo. O resultado da embriaguez, algo bem humano, é a dissolução, enquanto o resultado da plenitude do Espírito é comunhão, é adoração, é gratidão, é submissão. O resultado da comunhão com o Espírito Santo é a realização da obra de Deus. A plenitude do Espírito Santo não é uma sugestão, mas é uma ordem expressa e ordem para todos os crentes. Estas são as posses da igreja. Esses são os bens maiores que a igreja possui. Meu irmão, deixe de subestimar-se. Deixe de se sentir nulo e se sentir um zero à esquerda. Passe a entender quem você é no reino de Deus, na igreja que você faz parte. O tempo clama por isso. A nossa sociedade precisa de mim, precisa de você. A nossa família precisa de nós. O meio onde nós estamos, o mundo onde nós nos encontramos, precisa de nós. Precisa da igreja. Precisa de nós. Eu termino esta mensagem e quero tocar no assunto já corriqueiro, na conclusão. A pandemia trouxe grande estrago para nós, na igreja. Alguns fenômenos interessantes aconteceram. As igrejas pequenas como a nossa perderam muito. As igrejas mais cheias de recursos e de pessoas e de talentos
estão recebendo os nossos membros das igrejas menores. Muitos estão migrando para igrejas maiores, até porque criaram um vínculo com os pregadores midiáticos. As nossas igrejas, aí as menores e as grandes, perderam muito para o culto midiático. A televisão, o YouTube, o Facebook e outras lives de todo lugar do mundo. Dependendo da pessoa saber inglês, prefere ouvir o pastor americano, o pastor sul-coreano, do que o pastor brasileiro que está aqui. Fenômenos assim aconteceram e nós perdemos muito. Como sair desse problema? Como superar isso? Eu entendo que é começar a pensar com o que temos e somos, com aquilo que Deus deixou para nós, a semelhança do que nós lemos na palavra de Deus nessa noite. Moisés, quando estava à frente do povo de Israel, lá no Mar Vermelho, aquela situação, e Moisés então pergunta: o que fazer? Está lá o exército vindo, está o povo aqui reclamando e com medo de morrer, e está tudo indicando que vai ser uma carnificina, vai ser um desastre, e nós saímos do Egito e agora vamos morrer aqui. Deus pergunta a Moisés: o que você tem na mão, Moisés? Eu tenho um cajado, eu tenho uma vara. Toque as águas. Toque as águas. Moisés tocou e o mar se abriu e o povo de Israel passou, são e salvo. O que você tem em mãos, irmãos? O que vocês têm em mãos? O que a Igreja Presbiteriana do Brás tem? Qual é a posse nossa? Deus não seria injusto em ter dito para nós: vão e pregue o Evangelho. Ele disse e isso continua valendo. Agora nós precisamos repensar muita coisa e atendermos à ordenança de Jesus. E para isso nós precisamos entender o que nós temos em mãos para usar. As posses da igreja, quais são? Vamos usar os recursos? A começar pela nossa alma, pelo nosso coração, pela nossa mente. A começar por nós, pelo que temos como seres humanos, pessoas salvas, ungidas, a palavra que conhecemos. Vamos começar por aqui? Vamos mudar essa igreja? Vamos transformar esse grupo aqui? Vamos multiplicar essas pessoas que estão aqui? Entenda esta mensagem, queridos. Entendam como palavra de Deus, não palavra do Eliezer. Entenda esta mensagem como desafiadora para a sua vida, tanto quanto ela é desafiadora para a minha vida. Por isso eu quero te convidar a baixar a cabeça agora e juntos orarmos. Eu não sei o quanto que você pode entender o significado da frase dita por Isaías e Ezequiel. Olha, Senhor, eu tenho minhas dificuldades de fala, eu tenho minhas limitações, mas, Senhor, o que eu tenho eu sou, eis-me aqui, usa-me, envia-me a mim. Você sente no seu coração a vontade, o desejo de ser uma bênção, um instrumento nas mãos de Deus? Eu quero te convidar a entregar-se a este chamado do Senhor Jesus, a este comissionamento de Cristo para ser testemunha, para pregar, para ensinar, para consolar, para evangelizar, para ser um instrumento nas mãos de Deus. Se você quiser ser um vaso de bênção nas mãos do Senhor, ore agora e diga: Senhor, eis-me aqui, usa-me, envia-me. Quebra a minha resistência, quebra o meu coração, quebranta a minha vida. Senhor, mova-se através de mim. Eu quero isso para mim. E você
você verá Deus fazer grandes coisas através da sua vida. Não seja apenas as mulheres que vão lá no hospital. Seja a igreja toda unida nesse propósito. E outros propósitos ainda. Sejamos todos nós comprometidos. O conselho, os diáconos, o coral, todos envolvidos. Participemos desse projeto, da obra do Senhor. Pai do céu, nesse momento há vidas aqui, há pessoas sinceras, dizendo verdadeiramente, Senhor, eu tenho minhas deficiências, eu tenho minhas limitações, mas Senhor, eis-me aqui, envia-me, usa-me. Senhor, eu quero ser um vaso de bênção como membro desta igreja. Eu quero ser um vaso, um instrumento em tuas mãos para falar a alguém de Jesus, da salvação. Eu quero ser usado por ti para evangelizar. Mova-se em mim e através de mim, Senhor. Há pessoas aqui sinceramente dizendo que o teu poder opere em mim e em a vida, Senhor. Dê-me palavras, dê-me inteligência, dê-me a unção do teu Espírito, Senhor. Há pessoas aqui quebrantadas, desejando saírem do orgulho, da inoperância, mas com humildade se entregando ao ministério. Aceite, ó Deus, e abençoe a tua igreja. Tome-nos em tuas mãos, tome a mim em tuas mãos. Tome a irmã, o irmão mais velho, o irmão mais novo, e faça, Senhor, esta igreja ser uma bênção aqui onde nós moramos, onde nós atuamos. E onde mais o Senhor quiser nos levar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Cantaremos o hino 306 para terminar.